Fala galera, tudo bem? Passando aqui para aquela nossa resenha sobre futebol. Aliás, quero fazer um pedido aí para todo mundo que está agora no meu canal do YouTube, no canal Alex Bagé. Pô, dá aquela moral aí, se inscreve no canal para receber as notificações, dá um like aí também para dar aquela moral pra gente. Eu quero falar sobre o Internacional porque teve a apresentação, agora a reapresentação, né, dos jogadores do Internacional, em alguns casos a apresentação para o início da temporada do ano de 2020 sob o comando do técnico Eduardo Cudê. E é justamente nesse ponto que eu quero parar. Porque tá se falando muita coisa sobre o Eduardo Cudê e eu particularmente sou fã do trabalho do Eduardo Cudê, apesar que ele não tenha tanta experiência assim, né? Eu acompanhei muito o trabalho dele no Rosário Central, naquele ano de 2016, depois um pouco mais até o acompanhamento, pelo menos da minha parte, do Eduardo Cudê, principalmente quando ele trabalhou quando ele teve o comando no Racing. Mas por que eu estou dizendo que eu sou fã do Eduardo Cudê? Porque eu me lembro que lá no mês de fevereiro do ano passado, se vocês procurarem lá no meu Twitter, no @AlexBagéReal, vocês vão encontrar. Eu ali colocava um pensamento aleatório. Pô, tomara que algum clube contrate Eduardo Cudê para trabalhar. Não imaginava, não tinha informação nenhuma que ele pudesse vir, principalmente trabalhar aqui na dupla Grenal. Porque eu gosto da maneira que ele organiza os times. Só que tem um detalhe nisso tudo. O Eduardo Cudê é técnico de futebol, ele não é mágico. O Internacional precisa de qualidade. No futebol você vai para um lado, você vai para o outro, mas você vai acabar sempre no quesito qualidade. Sem qualidade você não conquista. Sem qualidade você não ganha título e o Internacional precisa ganhar título. Então repito, ele é técnico de futebol, ele não é mágico. Eu sei, por exemplo, que a chegada do Thiago Galhardo qualifica o time do Internacional, sabe que isso é um jogador muito interessante. Eu comparo muito o Thiago Galhardo ao Diego Souza no auge, até o máximo ali de 2012, quando ele jogou no Vasco da Gama. Ali o Diego Souza era um meia avançado que se transformava por vezes num segundo atacante, pisava na área o tempo inteiro, fazia gol o tempo inteiro. O Thiago Galhardo é desse. É um jogador que tem mais problema extra-campo do que dentro de campo. Dentro de campo ele resolve as paradas. Ele precisa agora só poder colocar a cabeça no lugar para receber uma nova oportunidade em clube grande, né? Porque ele teve a oportunidade no Vasco da Gama, acabou saindo do Vasco da Gama pela porta dos fundos, brigado com diretoria e com todo o grupo de jogadores, depois fez um bom campeonato com a camisa do Ceará, mas a cobrança agora aqui com a camisa do Internacional é bem diferente. Damian Musto é um jogador que me agrada muito, mas o Damian Musto que eu tenho na minha memória e que eu acompanhei é esse Damian Musto do mesmo Eduardo Cudê, daquele Rosário lá de 2016, que era um Rosário que jogava com Montoya e Musto. Tinha um pouco mais à frente o Lo Celso. Depois tinha mais à frente ainda o Marco Ruben. Mas esse Musto que vem para o Internacional é um Musto que chega com uma obrigação muito grande, é um jogador de 32 anos, eu não falo pela idade, porque quando a gente conversa aí principalmente com educadores físicos, eles têm a conclusão que o jogador atinge o ápice, o auge da sua carreira, principalmente falando em jogador de futebol, ali entre 30 e 35 anos. O Musto é bom jogador, ele é melhor que o Rodrigo Dourado, ele é melhor que o Rodrigo Lindoso, e eu considero até que ele seja melhor do que o Edenilson. Mas por que eu estou falando pausadamente destes jogadores já anunciados pelo Internacional? A gente sabe que ainda falta mais alguns jogadores. Foi muito importante, por exemplo, a permanência do Paulo Guerreiro, porque o que ele não conseguiu ainda fazer no ano passado, eu acredito que ele vai fazer agora em 2020. Porque nós estamos falando de qualidade. Com qualidade, o Internacional poderá sim cobrar algo a mais do Eduardo Cudê. E aí eu começo a falar de cobrança. E aí eu quero conversar diretamente com você, torcedor do Internacional. E até você, colega jornalista, porque a imprensa também por vezes força um pouco de barra. Vamos deixar uma coisa bem clara? O Eduardo Cudê está chegando para um primeiro trabalho no futebol brasileiro. Ele está trazendo um preparador físico, ele está trazendo um auxiliar de preparação física, ele está trazendo um auxiliar técnico e ele está trazendo um analista de desempenho. Ou seja, ele está trazendo um staff completo. Tem que ter um pouco de paciência, porque ele nunca trabalhou no futebol brasileiro. Então esse efeito Jorge Jesus, dessas coisas imediatas, o Jorge Jesus chegou em 6, 7 meses, ele ganhou Campeonato Brasileiro, ele ganhou a Libertadores da América e ele quase ganhou o Campeonato Mundial do todo poderoso Liverpool. Só que essa é uma exceção da regra. Não dá para considerar que todo estrangeiro vai chegar agora no futebol brasileiro. E aí no próximo vídeo eu quero falar também sobre o Dudamel, técnico do Atlético Mineiro. Mas não é todo estrangeiro que vai chegar no futebol brasileiro e vai dar certo da noite para o dia. Ele precisa de um período de adaptação.
E é por isso que eu estou batendo muito nessa tecla. O torcedor vai ter que ter um pouco de paciência. Porque o Eduardo Cudê, que foi recém-empossado como técnico do Internacional, eu gostei muito da entrevista na reapresentação dos jogadores, porque não foi de muita firula. Não é momento de falar, não é momento de prometer, é momento de executar. Foi para isso que o Eduardo Cudê foi contratado. Mas precisa ter um pouco de calma, porque ele vai ter que encontrar a maneira de adaptar as peças que ele tem e as peças que ainda chegarão no Internacional. Mas tem que vir peça de qualidade. Tem que vir jogador com DNA de vencedor. Porque esse ônibus da desgraça de alguns jogadores que saíram do Internacional e que não serviam para mais nada, olha, dá para lamentar o Nico Lopes, que era jogador de qualidade, mas a maioria não tem o que lamentar. Tinha que ser um ônibus lotado e sem ar-condicionado, para que os caras fossem procurar a vida por aí, porque no Internacional não tinha mais o que fazer. Mas eu quero fechar dando esse destaque da qualidade que é necessária, porque o futebol brasileiro mistura muitas coisas. E aí eu quero falar de novo, meia culpa para nós da imprensa. Eu lembro que recentemente, quando o italiano Conte era técnico do Chelsea da Inglaterra, ele começou a jogar no esquema 3-4-3. E aí começou uma onda de debates no Brasil que era o seguinte: não, porque o Chelsea joga assim, por que o Internacional não joga assim? Porque não tinha qualidade. Não, mas o Chelsea joga assim, por que o União São João de Araras não joga assim? Porque não tinha as mesmas peças qualificadas que tinha o Chelsea da Inglaterra. Então, senhores, não é tão simples assim. Por isso que eu repito, dá aquela moral aí no YouTube, espalha pro pessoal aí, manda o link, dá um likezinho, se inscreve no canal para receber os vídeos, espalha por aí. Mas não esqueça, Eduardo Cudê é técnico de futebol e não mágico. Deixa o recado aí.